Juízes 2:10 está escrito assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Vou repetir a leitura. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Ainda parafraseando este texto, abra sua Bíblia comigo no livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Basta folhear a Bíblia para frente, capítulo de número 4, e o versículo 21 e 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, verso 21 e 22. Está escrito assim: mas chamou ao menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel. E isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido que haviam falecido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém, queridos? Vamos estar em pé uma vez mais, por gentileza. Coloque a sua Bíblia no banco, pegue na mão do irmão mais bonito do seu lado. Isso. Pegue na mão dele agora. Aperte os dedos dele até ele dizer ai. Feche os seus olhos, eu vou fazer mais uma oração aqui. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu não quero aqui invalidar a oração do companheiro que já me apresentou. Não, longe disso. Eu quero apenas complementar a oração. Foi um propósito que fiz contigo, ó Pai. Eu quero lhe pedir nesta noite aqui, como complemento desta oração, 2 pedidos. O primeiro pedido, ó Deus, é que todos os demônios que vieram do inferno contra este trabalho, que batam em retirada agora em nome de Jesus Cristo. Esses demônios não têm poder, não têm autoridade sobre nós, nem neste santuário aqui. Abandonem este lugar, abandonem este bairro, abandonem esta cidade, abandonem este estado, abandonem este país agora, no nome de Jesus Cristo. O segundo pedido, Pai, é este: eu quero que o Senhor envie aqui para Camboriú nesta noite a presença de 8 serafins, 8 anjos de fogo que te assistem diante da sua presença. Eu quero 2 serafins aqui nessa tribuna comigo, um à minha esquerda, o outro à minha direita. Quero 2 serafins lá fora, guardando os irmãos que me assistem pelo telão. Quero 2 serafins na galeria desta igreja. Quero 2 serafins na nave desta igreja, e que eles comecem agora a sobrevoar este lugar e a esparramar brasas de fogo tirada do teu altar. Oh, aleluia. Senhor Deus, faz nesta noite aquilo que o seu coração deseja. E eis-me aqui como instrumento para ser usado por ti, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Tomai assento, por gentileza. Aleluia. Deus está neste lugar. Querida Igreja de Cristo, queridos irmãos catarinenses, santos obreiros de Deus dessa casa, amigos e simpatizantes do Evangelho, aos irmãos que estão dentro dos seus lares, nos acompanhando pelas sonora via da Rádio Marumbi, a todos aqueles que vieram aqui dentro com um propósito santo, e aqueles que vieram aqui sem propósito nenhum, Deus essa noite vos trouxe aqui para nos dar, no nome de Cristo seu Filho, um puxão de orelha. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada e fico tentando encontrar nela subsídios para falar a minha geração, não me faltam argumentos para dizer que as coisas não estão caminhando como deveriam caminhar. Eu estou aqui em uma festividade de jovens e pensei muito acerca do que pregar aqui esta noite. Os irmãos estão em Camboriú, palco talvez dos maiores eventos pentecostais do mundo, acostumados com o fogaréu aceso de Jeová.
E eu, irmã Pedrina, vim orando a Deus essa tarde, dizendo: Deus, o que é que eu vou pregar hoje ali? Queria pregar uma mensagem daquela de fazer até os bancos da igreja saltar e dar glória a Deus. O meu desejo é ver a tampa da chaleira voar lá para cima hoje. Mas Jeová falou no meu coração e disse: filho, esta noite será uma noite memorável, porque hoje os meus olhos vão encontrar algumas pessoas especiais dentro desta casa, que eu usarei-as por todo este país e por todo o mundo. E antes que você me critique, deixe-me aqui refutar o que disse. Muitas pessoas não acreditam que existem pessoas especiais na igreja, que Deus as escolhe a dedo. Existe. A minha Bíblia diz que Deus não faz acepção para salvar. Para a salvação, Deus não vê cor, Deus não vê raça, Deus não vê sexo. Agora, para utilizar na sua obra, Deus escolhe homens e mulheres diferentes, cujo coração palpita e treme quando está diante do trono de Jeová. Deus escolhe jovens que desejem mais amar a Cristo do que amar as proezas e as carnalidades desta vida. Os olhos de Deus têm direção certa nessa noite, e com certeza não é para a vida deste irmão e desta irmã que tem levado uma vida mundana, uma vida de qualquer maneira nesta terra. Não, os olhos de Deus procurará nesta terra aqui alguém que ele possa peneirar nesta noite e encontrar o seu coração encandecido pela glória de Jeová. Quantos querem aqui comigo nessa noite se colocarem na presença de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui? Aleluia. Amada igreja de Cristo, prestai atenção no que vou dizer aqui. Quando eu abro a minha Bíblia, nestes dois livros que li, no livro de Juízes e no livro de Samuel, especialmente no livro de Samuel, que é um livro pelo qual eu tenho uma paixão especial. Sou leitor da Bíblia, amo a Bíblia Sagrada, tenho lido ela por mais de 16 vezes e mais de 600 livros acerca dela. Mas o livro de Samuel, ele tem um quê de diferente. Eu olho para este livro e vejo nas páginas dele uma atualizada história da igreja do passado, que era Israel, e reflete para a igreja do futuro, que somos nós aqui hoje. Em especial para o capítulo 4, que é um capítulo cheio de mistérios, um capítulo cheio de puxões de orelhas de Deus, e um capítulo onde Deus esboça o seu desejo para com a sua civilização chamada Israel. Quando eu olho para o livro de Juízes, que antecederam a leitura de Samuel, e leio aquele versículo que mais parece um versículo de terror para aquele que pode ter a sensibilidade de Deus, quando eu olho para o versículo 10 do segundo capítulo do livro de Juízes, a minha alma trepida e treme, porque a Bíblia diz ali que se levantou uma geração que não conhecia Deus e nem as obras que ele havia feito. Parando aqui um minutinho, eu quero chamar a sua atenção, quero chamar e apelar para a sua razão nesta noite, não apenas para a emoção que nos envolve, mas eu quero agora apelar para a sua consciência, e prometo não parar de pregar enquanto não ver os seus olhos descarregarem as lágrimas aí. Eu quero nesta noite atingir o seu coração pela fé, porque só existe uma maneira de recebermos um profundo avivamento de Deus, é quando há um arrependimento. E oxalá que haja um arrependimento coletivo na minha geração, na geração do século 21. Aqueles que nos antecederam nestes séculos que se passaram não conseguiram antever que a igreja chegaria tão longe. Aqueles que foram profetas do século passado, acredito que não puderam vaticinar o que aconteceria com a igreja no século 21, porque eles acreditavam que Jesus voltaria antes que este século rompesse. Mas o século rompeu. Muitos aguardavam a vinda de Cristo para o ano 2000 e já estamos em 2001, caminhando para 2002, e o nosso Cristo ainda não veio. Mas isso não pode trazer para o nosso coração uma angústia, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Tenho encontrado muitos corações enfraquecidos pela terra. Aqui mesmo nessa noite possivelmente existe algum coração assim, porque existem pessoas aqui que não glorificaram a Deus, e não é porque são frias e geladas como muitos pensam e pregam. São pessoas que durante a caminhada perderam a esperança, e depois de tantos anos caminhando, a vida vai se esgotando, a juventude vai indo embora e vai chegando a velhice, os dias maus, como profetizou Salomão. E vou lhe dizer uma coisa, não é nada fácil envelhecer no banco de uma igreja.
igreja. Não é nada fácil envelhecer no meio de uma fé. Não é nada fácil crescer do lado de pessoas que começaram com você e de repente você olha para elas, elas estão longe, voando nas asas do vento, e você está aí ainda paralisado nesses bancos de igreja. Para ti eu tenho uma palavra de Deus nessa noite: o Senhor Jeová não te esqueceu. Acontece que quando Ele olha para você, Ele encontra um daqueles irmãos, uma daquelas irmãs que se esqueceram no meio da caminhada, um daqueles irmãos e daquelas irmãs que não conseguem mais se lembrar que há um Deus no céu que tem autoridade sobre a terra, que há um Deus no céu que tem poder contra demônios, que há um Deus no céu capaz de levantar paralíticos, que há um Deus no céu capaz de queimar toda e qualquer obra maligna na terra. Este Deus está aqui olhando para você, e eu quero que você não olhe para lá, eu quero que você olhe para cá. A curiosidade aumenta a ansiedade do diabo, mas a adoração abre a porta do céu. Prestai atenção aqui. Quando a Bíblia Sagrada diz que uma geração se foi e outra geração veio vindo, a Bíblia está atualizando o seu contexto histórico. Nem tudo nesta terra é permanente. Nem todos os que aqui estão hoje ficarão para a semente. Nem todos os que aqui estão hoje verão o arrebatamento da igreja. Alguns descerão a rampa fria em breve. Outros poderão se encontrar com a morte de várias e várias maneiras. Por isso eu quero aqui deixar uma mensagem, um legado para a minha geração. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com os seus passos da terra. Deus ainda olha para nós. A santidade não é algo louco de uma igreja fechada. A santidade é um padrão de moralidade que Jesus Cristo escolheu para a sua igreja. Quando Deus olha para ti, moça, quando Deus olha para ti, rapaz, quando Deus olha para ti, minha irmã, Ele não consegue ver um pedaço de carne qualquer. Deus, quando olha para ti, moça, com todo o respeito da palavra, Deus não fica sondando as curvas do seu corpo, não. Quando Deus olha para você, rapaz, Deus não olha para os bíceps avantajados que você tem nos braços depois de fazer tantos e tantos esportes e exercícios, não. Mas quando Deus olha do céu para a terra, Deus olha para dentro do seu corpo, Deus olha para dentro da sua alma, e é o que está dentro de você que importa para Deus essa noite. No que adianta viver uma vida de aparência, no que adianta entrar aqui dentro com roupa de crente, jeito de crente, Bíblia de crente, mas não sentir aquilo que um crente sente na caminhada. Melhor é você ser desse jeito aí, não ter aparência física, mas ter uma alma aberta para o Espírito Santo. Deus essa noite vai olhar para você, vai transformar os seus pensamentos, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu choro quando caminho pela terra, e choro mesmo, depois que Deus me deu algumas oportunidades exclusivas nessa terra, oportunidades que Ele não dá para qualquer um, oportunidade que Ele escolhe alguns para dar. A minha alma muito se quebrantou e se compungiu. De 2, 3 anos para cá, aqueles irmãos que me acompanham desde o começo do meu ministério sempre me perguntam e dizem: pastor Marco, por que é que o senhor se tornou tão amargo nas palavras, tão agressivo na mensagem? Antigamente, quem escutar uma fita minha, cuja eu comecei a pregar há 5 anos e meio atrás, vai ver o pastor Marco apenas falar de fogo e vai escutar os pulos que eu dava no púlpito. E depois de 2 anos passados de ministério, você vai ver que as mensagens mudaram. Ela tem uma direção certa. Alguns me chamam por aí de uma influência de João Batista, de profeta da mão pesada. Eu acho isso um elogio, para mim não é uma perseguição. Pastor, mas João Batista costuma ter um ministério curto. Não tem problema, ainda que arranquem a cabeça dele de manhãzinha numa bandeja de prata, de tardezinha estaremos no céu, falando com Deus da glória, amando a presença dele. Mas eu vou te explicar porque é que o meu coração e as minhas mensagens mudaram. É que os meus olhos continuam vendo coisas que os seus não podem ver. Eu não consigo mais alienar o meu pensamento ao pensamento desta igreja, deste presente século. As coisas estão indo de mal a pior. Raramente encontramos uma igreja como esta, em que cantores podem cantar esses tipos de hinos que para muitos são ultrapassados. Raramente ouvimos um pastor falar aquilo que Reuel disse aqui acerca da doutrina. Raramente encontramos pessoas assim, sabe por quê?
quê? Porque nós encontramos no meio da nossa caminhada aqui na terra, Deus tem me dado esta visão, 5 tipos de igrejas, e eu fico aqui orando a Deus para que Deus unifique essas 5 tipos de igrejas. Pastor Marco, seria a Igreja Batista Universal Presbiteriana do Evangelho Quadrangular e Assembleia? Não, não é placa de igreja, são 5 tipos de igreja dentro da nossa própria igreja. Eu tenho nos extremos desta igreja uma igreja fanática e uma igreja anarquista. Pastor, o que é isso? Nesta igreja fanática eu encontro pelo país igrejas que tudo é pecado, até respirar é pecado, e esse tipo de coisa, de fanatismo também faz com que o homem se perca no meio da caminhada, porque dificulta o caminho para o homem chegar ao céu. É uma treva quando nós encontramos isso por aí. Eu um dia desse estava caminhando para uma igreja para pregar, e eu uso aqui um prendedorzinho desse para segurar a gravata. Hoje eu vim sem, um irmão aqui me emprestou uma abotoadura para pregar aqui. Isso aqui é horrível, a gravata balança para lá e para cá. E um irmão olhou para mim, chegou e profetizou no meio do povo, disse que aquilo era o diabo. Eu olhei para ele, não repreendi, não humilhei a ele, e fui pregar depois, e falei: irmão, se isso aqui é o diabo, tudo bem, eu arranquei, joguei dentro do lixo. Então se é o diabo, o lugar do diabo é dentro do lixo. Eu disse: mas isso não pode macular a alma do homem. O que pode macular a alma do homem é aquilo que o coração do homem maquina, é aquilo que a mente do homem deseja, é aquilo que você não pode mostrar para as pessoas. Por exemplo, eu olho daqui de cima para baixo e sou capaz de dizer que até os bancos da igreja vão para o céu se Jesus voltar agora. Por quê? Porque eu enxergo apenas a aparência, e aparentemente falando todo mundo aqui é santo, mas quando Deus olha do céu para a terra, a situação muda, porque Deus não se ilude com a aparência de homem. Deus olha para dentro da alma deste homem e encontra ali dentro a verdade. Então eu tenho de um lado uma igreja fanática, e na outro extremo eu tenho uma igreja anarquista, pastor. Sabe o que é uma igreja anarquista? É igual uma desses dias que eu fui convidado para pregar. Eu quase clamei pelo sangue de Jesus no púlpito. Rapazes em cima do púlpito com o cabelo cortado só assim, punk mesmo, 5 brincos aqui e uma cruz na focinheira. E eu disse: irmão, que demônio é esse? Ele disse: não, pastor, é que Jesus Cristo, o cara lá de cima, ele quer só o coração. Eu olhei para a cara daquele infeliz e disse: meu amigo, o meu Jesus não é açougueiro, o meu Jesus não é cardiologista para querer só o coração. Ele quer a alma, ele quer os pés, as mãos, a boca, os olhos, para louvar o nome dele. São coisas que acontecem por aí. Geralmente a mensagem da igreja anarquista é essa: venha como veio, fique como está, e eu acrescento: depois vamos ver como é que vai ficar no dia do arrebatamento da igreja. São igrejas que encontramos no meio da nossa. E vou te dizer uma coisa: a plaquinha lá na porta também era Assembleia de Deus. Aí depois do lado eu encontro, paralelo a essas 2 igrejas, eu encontro uma igreja conservadora, que não atrapalha o homem de ir ao céu. Uma igreja, eu prefiro uma igreja conservadora do que uma igreja com estilo liberal demais, que é exatamente a outra igreja que tem em paralela, a igreja liberal. Mas Deus está procurando o centro. Deus procura a 5ª igreja, que é uma igreja equilibrada, uma igreja que consiga olhar para todos e não ver diferença, uma igreja onde o púlpito e o povo falam a mesma língua, uma igreja onde não há brigas, uma igreja onde todos se entendam, uma igreja que se reúne não para assistir um show, mas se reúne para glorificar o nome do Deus que fez os céus e a terra. Levante o dedo profético para cima comigo agora, bem alto, bem alto. Escolhe o nariz mais bonitinho do seu lado aí e aponta o dedo para ele assim, isso. Aponta na ponta do nariz do irmão. E se o nariz do irmão for igual o meu, não tiver ponta, for chato, aponta da mesma forma. E diga para ele assim: a que igreja você pertence? Diga, a que tipo de igreja você pertence? Aleluia. Agora olhe para mim e responda para si mesmo: a que igreja você pertence? Se você pertence à igreja equilibrada, este tipo de palavra que eu preguei não te feriu, mas vai te fazer dar glória a Deus. Aleluia. É este tipo de igreja que Cristo está procurando. Caminhando pela terra, eu descubro que a minha geração está fracassando. Amados, da tristeza, da angústia, saber que muitos templos já não são mais templos de adoração a Deus, mas são rituais de uns cultos estranhos, onde as pessoas se reúnem e tratam a igreja com vários nomes, menos o nome de um lugar onde as pessoas podem adorar a Jesus Cristo. A igreja de Cristo hoje tem vários nomes, quer ver? Muitas pessoas acham que
que a igreja de Jesus é uma agência matrimonial. O que é uma agência matrimonial, pastor Marco? É aquele tipo de igreja que a pessoa entra para encontrar a cara metade dele. Por exemplo, nesta festa de adolescentes, os jovens hoje se prepararam 2 horas na frente do espelho para vir aqui. A moça passou aquele negócio que endurece o cabelo de cá, colocou a sandália que ornou com a blusa e passou aquele perfume cacharel, ou um perfume desses aí, menos o Avon, que isso não conquista ninguém, não é? É desse jeito. E o rapaz foi lá para frente do espelho, pegou aquela gravatinha feia comprada do Paraguai, colocou aquele sapato de bico quadrado que se usa agora, passou um gel na ponta do cabelo e veio para cá parecendo um balangandã. E a alma dos dois estão aqui procurando um ao outro e vão se encontrar, possivelmente. Eu já fui jovem, isso não é errado. Não é errado vir para um congresso e esperar encontrar a sua cara metade, mas depois do congresso, depois da festa, na hora do lanche lá fora, porque enquanto estamos aqui dentro, o único que pode ser conquistado por você é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito está procurando alguém que ele possa conquistar. E vou lhe dizer uma coisa: os seus dotes físicos não conquistam o Espírito, mas a sua alma, o seu desejo, a sua santidade espiritual, isso conquista o Espírito Santo de Deus. Deus está nesta noite olhando aqui para essa geração. Se eu perguntasse aqui quantos jovens solteiros eu tenho certeza que a maioria dos que vieram a este evento são jovens, são solteiros. E vou lhes dizer uma coisa a mais, que eu tenho um orgulho santo acerca disso. A maioria desses jovens, principalmente os moços, quando me vêm pregar, a sua alma viaja. A sua alma viaja para o trono de Deus e diz: Deus, eu quero ser como o Senhor fez com a vida do pastor Marco. Fazem 5 anos que o Senhor tirou ele da porta de uma igreja, faz isso comigo também. Eu me consolido com você hoje e vou lhe dizer: Deus vai fazer isso com você. Deus vai escolher a sua vida hoje e vai te levar para os 4 cantos da terra. Mas para que isto aconteça, você primeiro não pode ser curioso desse jeito, não. Você tem que ver essas coisas e adorar Jesus Cristo. Eita, crente curioso, queima ele, Jesus. Aleluia. Esta geração não conhece a Deus. Vou te explicar por que é que não se conhece mais a Deus. Faz muito tempo que eu não vejo um grupo de jovens se levantar e ir para a igreja pelas madrugadas para buscar a Jesus Cristo. Eu ando pelos rincões do meu país. Este ano foram 212 viagens pregando, quase todos os dias deste ano que se passou e está se passando. E eu ficava olhando para todos os lugares. Já não se vê mais ninguém com a corneta na mão, pregando o evangelho de Cristo no meio da rua. Já não se vê jovens caminhando para a igreja com os folhetos na mão para evangelizar aquelas almas perdidas que perambulam pelas ruas. Quase não se vê moços e moças que se dediquem à consagração e à leitura da Bíblia. A Bíblia não é mais um livro querido e santo. Muitos deixaram de usar a Bíblia porque a Bíblia não orna com a roupa que veste, não orna mais com a beleza do seu olhar. As coisas estão caminhando de mal a pior. Eu fico aqui pensando com os meus botões: o que vai acontecer com a nossa igreja se Jesus não voltar no prazo de 10 anos? Eu fico imaginando o que vai acontecer quando essa geração aqui atrás de mim se passar e Deus precisar de você para levantar uma nova safra na terra. Eu fico muito medroso e fico imaginando o que é que acontecerá se Deus nesta noite precisar encontrar alguém aqui, alguém que tenha desejo de entregar a sua alma, alguém que ame mais ser criticado por Cristo do que receber os tapinhas nas costas dos homens. Seria muito difícil para Deus. O Espírito Santo tem uma angústia em sua alma. O Espírito Santo, quando olha para nós aqui, já não vê mais possibilidade de conversar com o homem, já não pode encontrar mais nos grandes centros aqueles grandes pregadores da verdade. Sabe o que é que o Espírito está fazendo nesses dias? Está fazendo o que fez comigo. Está indo lá no meio do mato, está indo naquelas pequeninas congregações que não tem um pregador importante, nem tem condição de levar um cantor de renome. O Espírito Santo está indo pelos campos e valados, está procurando aqueles que não são para usá-los. O Espírito Santo está procurando aqueles que são anônimos no meio da igreja, que ninguém dá nada por eles, mas que ainda são remanescentes de Jeová. E eu fico aqui imaginando para onde é que apontam os olhos do Espírito nessa noite. Quando eu falo do Espírito Santo, eu não estou falando de um Espírito que desce no terreiro de macumba. Quando eu falo do Espírito Santo, eu me empolgo.
Porque eu estou falando do Deus eterno que está entre nós essa noite aqui nesta reunião. Ele tem sentimentos, fique você sabendo. O Espírito Santo é sensível. Ele é uma pessoa com seus atributos próprios. E o desejo dele é empresariar o seu ministério e a sua vida. O desejo do Espírito é encontrar aqui dentro deste lugar, nesta noite, alguém que tenha uma chama diferente no coração. Será que ele encontraria se olhasse para nós essa noite? Eu sinto ele aqui. Feche seus olhos um minutinho. Espírito Santo, eu sinto a sua presença aqui. E eu quero um sinal de que tu estás aqui agora. Onde houver um homem e uma mulher que tenha sensibilidade para te sentir, onde houver alguém que deseje ser usado por ti no meio deste mundo e não fazer parte de uma igreja derrotada, onde houver um crente batizado com a sua glória, eu quero um sinal agora. Desce sobre ele, desce sobre ele em forma de poder e enche. O Espírito de Deus está entre nós com a caneta e um papel na mão nessa noite. Ele quer encontrar a sua alma, ele quer encontrar a sua vida aqui. Não dê atenção para o diabo, não dê atenção para as dificuldades que você encontra. O Espírito pode capacitar a sua alma, mas queira ser diferente. Olhe para cá. Quando eu olho para a minha Bíblia aqui e tento entender por que é que uma geração se esquece de Deus, os meus neurônios não conseguem captar. Eu tenho que acusar Israel de um pecado que nós cometemos hoje, pastor Elian. Um pecado maior do que o pecado de adultério, se é que você, assembleiano, entende isso. Porque para nós o único pecado que existe é adultério. Existem coisas piores do que o adultério, muito pior. O pecado de Israel era este tipo de pecado, o pecado da ingratidão. Ingratidão. Para tudo há uma justificativa. O adúltero diz: eu não estou sendo amado em casa, e sai a procurar uma outra pessoa. Quem rouba diz: eu roubo porque não tenho que comer em casa. Para tudo há uma justificativa. Mas para aquele que é ingrato, não há. Não há como justificar a atitude de uma pessoa para quem você abre a porta da sua casa, para quem você reparte a sua roupa, reparte a sua alimentação com ele. Você faz das tripas coração para ajudar o indivíduo. E quando você menos espera, quando você vira as costas, um punhal desce sobre as suas costas. Isso chama-se traição. E sabe o que somos? Uma geração de traidores, que traímos a nossa boa fé, os nossos bons costumes. Estamos traindo o amor deixado, o legado deixado por aqueles que foram missionários dessa nação. Nos apossamos de uma soberba, de um orgulho que corrói e consome a nossa fé. Batemos no peito porque pertencemos à maior igreja do mundo. Batemos no peito por termos os melhores os pregadores da nação, os melhores cantores, os mais belos conjuntos. E isso enoja a Deus. Isso é ingratidão. A ingratidão faz o homem esquecer tudo o que ele recebeu. Israel não tinha motivos para ser ingrato. Meu Deus, o sol está abençoado. Israel tinha motivos de sobra para adorar a Deus.
E pergunte para mim se eles faziam. 3 razões faziam deles o povo mais feliz da terra. A primeira, eles eram eleitos por Deus. Ser eleito por Deus era muito mais do que ser uma naçãozinha paupérrima da terra. Quando Deus olhava do céu para a terra, Deus não via os amorreus, os heteus, os girgazeus, os perizeus, os heveus, os heteus, os filisteus e nenhum eu da vida, não. Quando Deus olhava do céu para a terra, Ele olhava para a nação eleita. Ser eleito por Deus significa ser escolhido no meio do universo. As outras nações morriam e iam para qualquer lugar onde demônios iam atormentá-los. E os israelitas não, eles eram sepultados, iam para o seio de Abraão, onde era o antigo, ou como nós pensamos, um paraíso que os esperava. Pertencer à nação eleita significava muito mais do que ser um povo comum na terra. Significava ser meio humano e quase que meio sobrenatural. Porque é assim que eu classifico um crente. Um crente não é normal. Um crente não é normal, não é um ser humano natural. Pastor Marco, o senhor está dizendo que nós somos sobre-humanos? Quase isso. Porque nós somos homens de carne e osso, mas temos um poder dentro de nós que ninguém mais tem. O Espírito Santo habita em mim, e por isso você pode operar milagres, coisa que os homens naturais não podem. Se você fala em línguas estranhas, quer ver quantos aqui falam em língua estranha aqui? Você já não é um homem natural mais. Ser um israelita era isso. Isso significa ser eleito. Não bastassem ser eleitos, eles habitavam na terra que mandava leite e mel. O que significa habitar na terra que manda leite e mel? Significava habitar no lugar mais seguro do universo. Quem está no lugar que Deus o colocou, quem está na terra que manda leite e mel, jamais padecerá qualquer tipo de necessidade. Pastor Marco, o senhor está brincando comigo? Por que então que eu estou desempregado? Por que eu estou com fome? Por que eu não tenho isso, não tenho aquilo? Alguma coisa errada na sua vida está acontecendo. Tudo que acontece na vida do crente que vem dificultar a sua caminhada nesta vida, se você ver um crente que vive padecendo, oprimido por demônios, se você vê um crente que vive uma vida triste, uma vida miserável, saiba que há alguma coisa errada na vida dele. Davi disse: eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua geração mendigar o pão. Os problemas que ocorrem na sua vida são consequências de uma vida vazia de Deus. Ou com uma vida com tão pouco de Deus que não faz nem a diferença. Isso significa que você não está na terra que mana leite e mel. Porque a terra que mana leite e mel é o lugar mais seguro do mundo. O lugar mais seguro do mundo até 3 meses atrás para todo mundo era Nova York. Lá, naquela pequena ilha de Manhattan. Todo mundo pensava que bem ali no coração financeiro do universo, ali onde estavam aquelas torres gêmeas do World Trade Center, ali era o lugar mais seguro do mundo. Se você desse uma caminhada por lá, como eu caminhei, você veria ali a SWAT, o FBI e povo e outros que trabalhavam para o governo, sempre caminhando por aqueles lugares, porque ali era um lugar de segurança máxima. Mas descobriram os homens que aquele lugar não era tão seguro assim. Para muitos, até 4, 5, 6 anos atrás, o complexo do Carandiru em São Paulo era o lugar mais seguro do mundo, do planeta, mas descobriram que também não era. Para muitos, uma pequena ilha, Alcatraz, que ia lá na América, era o lugar mais seguro do mundo, até que um bandido conseguiu fugir de lá. Só há um lugar seguro no mundo, e este lugar se chama o centro da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, você está no lugar mais seguro do mundo. Agora olhe para cá. Pastor Marco, como é que eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus? Quando você está no centro da vontade de Deus, nenhuma perturbação rouba a espiritualidade que há dentro de você. Quando você está no centro da vontade de Deus, a sua palavra é uma ordem. E o que você diz com a boca acontece na terra. Porque isto é o centro da vontade de Deus. Pastor Marco, mas eu estou no deserto. Não importa. Se você está no centro da vontade de Deus, este deserto será o melhor lugar para você ficar.
A minha Bíblia diz de um homem que ficou no deserto fugindo do inimigo, mas estava no centro da vontade de Deus. Na hora de dormir não tinha travesseiro, pegou uma pedra, botou no chão. Quando inclinou a cabeça para tentar dormir, dormiu tranquilamente. A minha Bíblia diz que abriu no céu uma janela, uma escadaria descia perto dele, anjo subia e anjo descia diante dele, porque ele estava no lugar mais seguro do mundo. Olhe para mim. Este Israel que eu estou dizendo, esta geração que se esqueceram de Deus, tinha tudo isso pela frente. Não bastasse eles serem eleitos e habitarem na terra que mandava leite e mel, este povo de Israel tinha mais um presente que Deus havia lhes dado. Eles tinham Deus por herança. Enquanto as nações se curvavam diante de pedra, pedaço de pau e tantas coisas mais, Israel se curvava diante de um Deus de pura glória. Eles não podiam ver o Deus deles, mas podiam sentir o Deus deles. Agora olhe para mim e pergunte se essas três coisas não são o maior legado que alguém pode ter. Não é isso que nós temos? Porventura aqui não temos somente pessoas eleitas? O mais fraco aqui dentro entre nós, eleito por Deus, é mais forte que qualquer demônio do lado de fora da igreja. Se você está aqui e é eleito por Deus, você habita na terra que mana leite e mel. Do lado de fora quem manda são os demônios, mas lá onde você está quem manda é o Espírito de Deus. Não bastasse isso, quando você tem problemas você não recorre à Aparecida, nem a nenhum outro tipo de santo. Quando você está com problema, roga aos pés da cruz e desce do céu o bálsamo de Jeová sobre a sua vida. Olhe para mim e pense comigo. Temos ou não temos um motivo para ser o povo mais feliz dessa terra? Agora então me responde, e eu vou começar a bater. Então me responda, se temos tudo isso, por que tanta gente com essa cara feia no culto? Por que tanta gente desafiando a Deus? E o pregador querendo provar se ele é bom mesmo? Bom é só um, Jesus Cristo. Por que pessoas conseguem vir aqui dentro e não sentem nem um arrepio na espinha? Porque pessoas entram aqui dentro apenas para dar risada e vê um irmão desse pular, rodar, vê um cantor aqui cantar esses hinos, começa a debochar. Por quê? Quer que eu te diga? Fazem parte de uma geração que não conhecem a Deus. De pentecostais só tem o nome. De vida com Deus só tem o nome. E Deus não está atrás de nomes. Deus está atrás de pessoas fiéis. Para a minha geração, Deus manda uma palavra nessa noite. Se nós não voltarmos atrás em alguns dos nossos pensamentos, se nós não voltarmos a amar a obra de Deus como antigamente, se não voltarmos a desejar as coisas que os nossos antepassados deixaram, veremos a igreja ser destruída. Pastor Marco, mas a Bíblia diz que esta é a igreja de Cristo e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Sim, quando Jesus dizia isso, Jesus estava dizendo sobre a sua igreja universal, a sua igreja em todo o mundo. Jesus não estava falando de uma congregação, de uma denominação. Porque uma denominação pode se acabar, uma igreja pode deteriorar. Eu preguei há 4 meses agora na cidade de Worcester, nos Estados Unidos da América. Escreve-se Worcester. Cidade do maior evangelista que o mundo conhecera, chamado Moody, Dwight Moody. Quando eu entrei pelas portas daquela cidade, eu senti a alegria que qualquer homem gostaria de sentir. Eu olhei o marco que aquele grande evangelista deixou para Deus. A cada 100 metros daquela cidade, um templo para 500, 600, até 1000 pessoas sentadas. Em um breve período de 20 minutos caminhando lá dentro, nós contamos mais de 200 igrejas.
E eu estava feliz com o braço do lado de fora do carro, dizendo para o irmão: isso aqui é obra de Deus. Um evangelista que deu a vida e olha o que ele plantou. O pastor dirigindo o carro olhou para mim e começou a chorar. E eu disse: por que choras, pastor? Ele disse: por quê? Porque tudo que você vê é apenas esqueleto do que um dia foi um corpo vivo. E eu disse: não entendo. Ele disse: amanhã de manhã você vai entender. Domingo de manhã, me colocou no carro e demos uma volta na cidade. O maior culto dos americanos é domingo pela manhã. Aqueles mausoléus, igrejas para 1.000, 1.500 pessoas sentadas, com a média de frequência de 10 a 15 pessoas por culto. E eu olhei para tudo aquilo e me deu angústia. E eu chorei com ele também. E ele disse: essa cidade foi sacudida por milagres. Essa cidade viu mortos ressuscitarem. Avivamento que os cultos não terminavam há 100 anos atrás. E o que resta hoje? Pedras. Sonho do que um dia foi realidade. E agora talvez você comece a entender por que é que eu me tornei amargo. Porque eu não me iludo com o movimento. Eu não me iludo com agrupamento de pessoas. Porque as mesmas pessoas que glorificam a Cristo quando ele entra em Jerusalém são as mesmas que gritam depois para ele: crucifica-o lá. Deus está olhando para nós aqui hoje. E ele vê aquilo que eu não posso ver. Ele vê o futuro. Mas eu sinto o futuro. Quer que eu te diga o que vai ser da igreja daqui a 10 anos? Isso está sendo gravado. Daqui a 10 anos nós vamos ver se cumprir essas coisas. Veremos uma igreja onde não haverá mais grupo de jovens, mas uma igreja com delinquentes juvenis. Daqui a 10 anos será proibido falar sobre adultério no púlpito. Daqui a 10 anos será proibido pregar contra o homossexualismo no púlpito. Daqui a 10 anos será proibido tocar em qualquer tipo de pecado na igreja. Daqui a 10 anos você vai ter, meu irmão, se você estiver vivo ainda, hein, meu irmão de cabelos brancos, você vai ter que chorar pelas madrugadas e olhar para trás e sentir saudade desses cultos que hoje você não dá valor neles. Isto vai acontecer se a minha geração não se levantar cheia de brasas. Quando eu falo sobre avivamento, me criticam pelo país. Mas avivamento que eu prego não é algo apenas de movimento. Avivamento é uma questão de sobrevivência. É uma questão da sua alma sobreviver no meio de um mundo onde os demônios manipulam a tudo e a todos. Satanás manda nessa terra. Tem pessoas aqui nesta noite. Escutem. A palavra profética está comigo, escutem. Tem pessoas aqui hoje que podem testificar o que eu vou dizer. Gostariam que os cultos nunca acabassem, porque conseguem ficar firmes só quando estão dentro da igreja. Porque aqui há o Espírito Santo que manda. E aqui dentro nós sentimos as asas dele sobre nós, nos protegendo. Mas quando saímos do culto, os demônios manipulam as mentes. Os demônios maquinam contra a nossa vida. Tem pessoas que gostariam de trazer uma cama para dentro da igreja para dormir aqui. Quer que eu te diga por quê? Porque não tem poder suficiente para vencer aqueles demônios que estão lá fora. Somos povo de barulho aqui dentro. Somos povo de muito pulo e grito aqui dentro. Mas quando saímos lá para a rua, somos os mais covardes de todos. Temos medo de pregar uma palavra como essa que prego aqui. Temos medo de vaticinar que as pessoas que estão em pecado não vão para o céu. Temos medo de pregar uma doutrina com medo de que o povo seja, que o povo se aperte tanto que vá saindo e vá para as outras igrejas.
Deus não está nada satisfeito com isso. Por isso eu disse no começo da mensagem: esta noite é uma noite especial. Deus vai levantar moços e moças aqui. Escute. Não se assuste com o que você vai ver depois deste culto. Não se assuste quando olhar para aquela moça rebelde da igreja se levantar amanhã para curar enfermos. Não se assuste. Não se assuste quando aquele moço mais atribulado agarrar um microfone como esse e começar a pregar como um atalaia e Deus começar a cumprir. Não se assuste, porque a minha geração não pode fracassar. Deus está procurando você. Escute. A Bíblia fala outro versículo que eu li. A Bíblia diz que Israel perdeu a glória. E se isso não te dói, vai doer agora. Prepara o lenço para chorar comigo. Você nunca participou de uma reunião onde Deus não estava presente, não é? Você já esteve perto de um crente e não conseguiu sentir Deus nele? Você já participou de uma igreja onde você não sente Deus dentro dela? Você tem noção que existem lugares que Jesus não pode mais entrar? Pois existe. Existe. Um dia desse eu fui pregar em uma igreja aí pelo meu país. Uma igreja gigantesca, enorme, toda carpetada da parede ao chão. Cheguei à tarde para pregar, já fui para o púlpito. Quando eu peguei o microfone e comecei a pregar, Jeová começou a falar na igreja. O pastor levantou atrás de mim, veio aqui do meu lado e falou: meu irmão, pode sentar. Eu não sou mais aquele menininho de antigamente. Deus me abençoou hoje. Por misericórdia eu tenho palavra para pregar. Por educação sentei. Não queira saber o que é isso. A humilhação que pode ser. Terminou o culto, ele sumiu e deixou o assessor dele comigo. O assessor dele olhou para mim e disse: meu irmão, nosso pastor é assim mesmo. E eu fui para o hotel, fiquei agoniado. Voltei à noite para o culto. O pastor não estava. O assessor dele disse assim para mim: olha, o pastor mandou eu conversar com você. Anote aí as 10 coisas que você não pode pregar aqui nessa igreja. E eu peguei o papel e comecei a marcar 10 mandamentos antipentecostais. E eu guardei, tenho o papel guardado comigo. E eu disse: irmão, mas e se eu fizer qualquer uma dessas coisas? Ele disse: hoje ele mandou você sentar. Amanhã ele te manda embora e te queima no estado inteiro. Porque é um poderoso homem. Eu preguei naquela noite com angústia. Preguei por pregar. Fui para o hotel, dormi. No outro dia de manhãzinha, sábado, acordei. Falei: quer saber de uma coisa? Eu vou tomar meu café que eu ganho mais. Cheguei lá no restaurante do hotel, aquela mesa farta, aqueles hotel, como é que é? Café colonial. A gente começou a tomar só um cafezinho, uma água em casa. Quando eu vi aqueles negócios, irmão, eu quase viajei. Peguei uma bandeja e botei tudo que tinha um pouquinho. Hoje eu me acabo aqui. Não posso pregar, então vou comer pelo menos. Você ri porque não era você lá. Mesa posta, abaixei minha cabeça e falei: Jesus, muito obrigado por esse alimento. Agora me abençoa que eu vou comer bastante. Quando eu disse isso, a voz de Deus veio aqui: o que você está fazendo aí? Eu disse: eu vou tomar café. E o Espírito me disse: rapaz, ontem ele te mandou sentar. Vai jejuar. Jejua. Eu olhei para aquilo, irmão, dei uma lambida no beiço. O garçom só me olhando do restaurante lá do hotel. Deixei tudo aquilo e saí assim olhando com uma tristeza na alma. Fui para o quarto, aí não tem jeito de dormir com fome, né? Tive que orar, orei a manhã inteira. Hora do almoço,
senti o cheiro lá no terceiro andar do prédio. Era um hotel que servia, tinha uma churrascaria no restaurante. E aquele cheiro de picanha assada que só vocês conhecem. Chegou lá em cima, me tirou da cama. Eu falei, é hoje, Jesus. Dobrei o joelho, entreguei o jejum, desci voando. Cheguei lá na mesa, estava cheio de pessoas lá. Já peguei um pratinho de salada, coloquei. E já peguei o outro prato para colocar a carne. E veio o garçom já com uma picanha enorme. Quando ele foi cortar, eu disse, espera aí que eu tenho que orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque agora eu entreguei o jejum e agora eu vou almoçar. E o Espírito falou, o que você está fazendo aí? Eu quero almoçar. E o Senhor disse, almoçar? Por que você não jejum um pouquinho mais? Você tem uma batalha à noite para pregar. Olha, foi uma luta, pastor Reuel. Eu olhei tudo aquilo e falei, vou ter que deixar, não tem jeito. Levantei da mesa e disse para o garçom, eu dispenso a carne, eu não vou comer mais, estou sem apetite. O garçom deve ter olhado para dentro e pensado, esse cara é louco. No café ele colocou e não comeu, no almoço também não. Irmão, orei a tarde inteira, 6:30 da tarde, e deu hora da janta, e eu falei, Jesus, se tiver alguma coisa, não deixa eu passar vergonha, fala agora comigo. Senhor, fala, eu posso ou não posso jantar? Posso? Não, Jesus não falou nada, falei, pronto, estou autorizado a jantar. Desci no elevador, cheguei lá no restaurante, uma placa, não servimos janta de sábado. Você ri porque não era você lá. Fui para a igreja, irmão. O irmão me apanhou 7:30. Quando eu dobrei o joelho, o estômago estava aqui. Estava branco, pálido. Mas quando eu dobrei o joelho, eu falei, Jesus, tomara que vale a pena. E o Senhor disse, pois vai valer. Porque eu vou fazer coisas aqui que há 10 anos eu não faço. Quando me deram a palavra para pregar, a igreja entupetada de gente, eu agarrei o microfone, com medo, comecei a pregar devagarinho, com medo, lembrando os 10 mandamentos, e fui indo e não fluía, não saía, não conseguia acertar o coração da igreja. E quando Deus tocou no meu coração, disse, tu temes a quem? Ao homem ou a mim? Eu disse, eu temo a ti. O Senhor disse, então fecha a Bíblia, porque tu vai pregar por revelação agora. Fechei a Bíblia e só acredito no que estou pregando, porque não que eu tenha visto na hora, eu assisti a fita depois. Porque tem palavra profética que não vem aqui na boca. Você só vê que falou depois que falou. E ali eu disse assim, quando eu agarrei o microfone, se alguém levantar e tocar em mim, vai cair morto aqui. E quando eu olhei lá para cima na galeria, Deus me mostrou um homem. E eu olhei para a vida dele, Deus me deu o nome dele. Deus falou para mim que aquele homem fazia de errado. E o Senhor disse, ele é um inconverso, manipulador de igreja. E o Senhor me disse tudo que ele fazia. Eu disse, o irmão aí de terno assim lá na galeria, é o Senhor mesmo. Vida miserável de adultério. O Senhor te viu. O Senhor me deu o nome do motel que ele ia com as funcionárias dele. E quando eu comecei a dizer isso, ele levantou afrontado, 2 seguranças lá dele para levantar para ir embora. Antes de chegar no canto do banco, ele perdeu as forças da perna e caiu com a cara no chão. Segurança saíram com ele de lá e trouxeram ele chorando, porque eles caminhavam com ele para esses lugares também. O homem veio à frente, pediu perdão, eu orei por ele. Aí Deus começou a romper as barreiras da igreja. Pecados escondidos, coisas estranhas dentro daquele lugar. Amados em Cristo, era 9:30 da noite, eu estava ainda falando essas palavras. Quando eu virei para trás, olhei para o pastor, ele estava chorando. Eu falei, pronto, Deus quebrou o coração dele também. Saiu um desses profetas loucos no meio da igreja, sabe? Esses profetas que pulam com o pessoal. Veio correndo do chão, ele pulou em cima do púlpito, foi lá no pastor e disse, quem manda neste lugar ainda sou eu. Igreja se acabou, crentes se acabou. Tem um monte de gente sem vida. Tem pessoas aqui hoje que precisam ressuscitar. E o mestre que ressuscita vai tocar em você. Deixa a glória se manifestar. Cadê a minha geração? Cadê os jovens que estão aqui solteiros? Levante as mãos. Olhe para mim. Deus está olhando para você.
Cadê o tecladista? Deus está olhando para você. Deus está procurando você. Incline a sua cabeça. Me dê um ré menor aí, filho. O mundo não precisa ouvir homens com sabedoria ao extremo. Bem baixinho. O mundo não precisa ouvir homens que sejam poliglotas ou que consigam recitar a Bíblia de trás para frente. O mundo precisa ouvir homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Vivos. Olhe para mim, eu quero seu coração. Enquanto ele toca ali, olhe para cá. Alguns já conhecem essa história. Passado alguns anos, eu estive lá na Europa pregando. Cheguei em uma igreja maior do que essa. Nas placas da igreja, nome dos pregadores e os maiores que passaram por lá: Charles Finney, John Wesley, Moody, Spurgeon, Dr. D.L. Lloyd. Eu entrei naquela igreja cuja acústica dispensa caixas. O último pregador que havia pregado naquele lugar se chamava Billy Graham. E quando eu subi naquele púlpito, eu não preguei lá, mas quando eu subi lá eu senti a graça. Eu falei: eita, eu estou aqui agora. Eu li sobre essa igreja. Fui professor de eclesiologia no seminário. E eu li vários livros acerca da história da igreja. Eu estava lá agora. Lá direito da igreja, uma placa em bronze: neste lugar, o maior avivamento da Europa. E abaixo, relatos fantásticos de milagres. Fechei os olhos e comecei a imaginar Charles Finney pregando. Você lembra desse homem? A história diz que quando ele chegava perto de qualquer pessoa que fosse, a santidade de Deus na vida dele fazia as pessoas caírem no chão e confessarem os seus pecados. Pude ouvir Moody pregando com aquela barba pesada, um sermão de amor, pregador do amor. Deus te ama acima de qualquer coisa. Há uma coisa impossível a Deus: não há pecador que Ele não possa perdoar. Olhei para o próximo nome, Jonathan Edwards, e fechei o olho. Esse me deu tremedeira, e eu sou fã dele. A pregação desse homem diz a história que no meio da mensagem as pessoas agarravam os pilares da igreja igual isso aí e batiam a cabeça. As dondocas da época agarravam os chapéus que tinham véu e rasgavam. Se jogavam debaixo dos bancos pedindo perdão a Deus pelos pecados. O sermão dele era este: pecadores na mão de um Deus irado. Se você acha a minha mensagem dura, você precisava estar lá para ouvir ele. Quando terminou tudo aquilo, eu estava emocionado. O silêncio, aquela graça, aquele encanto foi quebrado por um sininho. Olhei para trás, o pastor tinha chegado. E eu fui lá para o meio da igreja e sentei lá para cultuar. O maior culto, eu vi a propaganda: culto de ceia no grande templo em Londres, próximo ao metrô da cidade. Eu disse: é lá que eu vou. O maior culto do ano, Santa Ceia. Quando eu sentei no fundo, eu olhei para a igreja. 6 pessoas sentadas na nave da igreja. 6. Dá vontade de chorar quando eu lembro. 3 velhinhos e 3 velhinhas. E o pastor vestindo uma roupa tipo de padre, uma igreja anglicana, com seu sermão escrito em 12 páginas. Começou a pregar um sermão frio, sem vida. Depois cantou um cântico fúnebre. Serviu a ceia com o maior descaso. Terminou o culto e a minha alma queria voar para fora daquele lugar.
Chamei o amigo que estava comigo, eu não dominava bem o inglês ainda. Disse: meu amigo, vamos ali perguntar para esses irmãos o que aconteceu. Cercamos os irmãos e ele me apresentou: esse aqui é um rapaz do Brasil, pregador do evangelho e tal. E os irmãos se assustaram, viram um rapaz novo. E eu falei para ele: querido, pergunta para eles, cadê o avivamento daquela placa ali, ó? E o irmão falou para mim: não, o inglês é muito bravo, se eu perguntar isso vai ser uma despeita. Eu disse: pergunte, eu preciso saber. Ele disse: não, pergunta. Eu falei: então me ensina que eu pergunto. E ele me ensinou. E eu perguntei àqueles irmãos: brothers and sisters, where are the revival on the wall? Cadê o avivamento que está naquela parede? Cadê aquilo tudo? Os velhinhos olharam um para o outro, irmãos, abaixaram as cabeças. Todos, os 6. Depois de alguns segundos de silêncio, um deles levantou a cabeça, tirou um óculos fundo assim, tipo fundo de garrafa, baixinho, cabeleira branca, Smith, nome dele, olhos azuis, um inglês britânico. Ele tirou os óculos e as lágrimas desceram do olho dele. E ele disse uma palavra para mim que eu entenderia ela em qualquer idioma. Ele disse assim: e acabou. E acabou. Sabe o que significa isso? Vocês aí fora sabem o que significa isso? Sabem o que significa isso aí na galeria? Senhores, sabem o que significa isso? Ele estava dizendo: acabou tudo. A glória foi embora. Eu queria que você ouvisse o que aquele velho me disse, para você sentir o que é que eu sinto quando prego uma mensagem dessa. Queria que você visse a boquinha murcha dele tremendo e as lágrimas misturando com a saliva, se escorando em cima da sua muleta, de cabeça baixa, dizendo: nem sempre foi assim. Esse lugar já foi um lugar de Deus. Ele disse: eu era menino de banco, filho mais novo de meu pai. Papai já era pastor aqui, um velho pastor, homem de peso, palavra, doutrina. Papai era tão bravo, ele dizia, com as coisas de Deus. Ele não abria concessões de erro para ninguém. Para ele não tinha doutor nem doutor, era tudo salvo, só. Ele disse: um dia entrou aqui a rainha da Inglaterra, no seu aparato. Ela veio conhecer a igreja do jovem camponês. E quando ela estava dentro dessa igreja, entrou com seus guardas, sua milícia real. Papai olhou para ela e disse assim: rainha, eu lhe respeito porque és rainha do nosso povo, mas acima de ti há um rei no céu, maior do que você, maior do que todo o império da Inglaterra. E ele arrancou lágrimas da rainha. Estampado no jornal, dizia o rapaz, o pastor para mim, o velho. Saiu no jornal: pastor enfrenta a rainha e diz a ela que maior do que ela há um rei no céu. A notícia esparrama e a igreja enche de gente. E ele disse: não havia culto que Jesus não falasse. Profecia, revelação, milagres, visões. E quando o papai estava mais velho, a igreja ficou rica, começou a vir para a igreja doutores, anéis no dedo, pessoas que acham que podem comprar um lugarzinho no céu. Que às vezes eu e a maioria dos irmãos que estão aqui no púlpito pecamos, porque quando é um pequenino desse que vem conversar com a gente não dá atenção, mas quando é o doutor fulano de tal, a gente quase se derrete na presença deles. Acabou tudo aquilo. E ele disse: fizeram um motim na igreja, deram uma casa de campo para papai e jubilaram ele. Papai morreu às mínguas. E eu era menino de banco quando isso aconteceu. E eu vi a igreja indo se degradar, porque o pastor que trouxeram era muito jovem, inteligente, poliglota, influente, político.
E os primeiros cultos, quando Deus ia falar, ele pegava o sininho, chacoalhava até todo mundo quietar. E dizia: por onde passou o Espírito de Deus que não veio a mim primeiro? O irmão ia levantar para contar uma visão, ele dizia: cala-te, porque se Deus tiver que dar visão, dará visão ao pastor da igreja. Começou a abrir concessões de erros. Começou a dizer: não, não é desse jeito. Não tem que ser, levar tudo ao pé da letra. Tem que se abrir espaço. E ele disse: eu vi sumir tudo na igreja. O mundo entrou dentro da igreja. A ganância subiu para o coração do homem. E ele chorando disse: olha aí, pregador, e você vai ver o que é que sobrou de uma grande igreja de mais de 1000 pessoas. Eu e meus 5 amigos, e um desses 5 é a minha esposa. Fazem 30 anos que eu entro aqui todo domingo com eles, e a gente ora e pede perdão pelo pecado dos nossos antepassados. E falamos assim: Jesus, devolve a alegria para nós. Chorando, ele ainda disse: a pombinha não voa mais aqui. Eis aí a safra, e muitos de vós estão demorando demais. Já tenho falado com muitos de vós, com vós jovens, eu tenho escolhido e falado, e vocês não têm me obedecido. Estão demorando demais, e o tempo vai se indo, está se esgotando. E quando tomareis a decisão de fazer a minha vontade, de realizar a minha obra, diz o Senhor. Quem pode ouvir? Eu sei que é bom dar pulo e grito, irmão, mas eu quero ver você adorar a Deus com uma mensagem dessa. Prometo amanhã pregar uma mensagem aqui que você vai sair daqui bêbado de glória. Mas me escute hoje. Quando aquele culto terminou tudo aquilo, eu abracei eles, aqueles velhos. Chorei. Porque Deus dizia ao meu coração: se a minha igreja no Brasil não entrar pelo caminho, vai acontecer lá o que aconteceu aqui. Chamei Enoque que estava comigo: vamos orar por eles, Enoque. Quando começamos a orar, a pedir a Deus perdão, alegria, aquela coisa toda, o Espírito me renovou e Enoque interpretava a minha oração. Quando eu comecei a falar em línguas, Enoque parou. Smith perguntou para ele: interprete o que é que ele está dizendo agora. E Enoque disse: não dá para interpretar. O que ele está falando é no idioma dos céus. O velhinho chegou em mim, colocou o ouvido dentro da minha boca, escutou a minha língua. Chegou nos irmãos dele, chacoalhou, ele disse: nós já falamos essa língua. Quando éramos pequeninos na igreja, nos cultos de criança, Jesus visitou a gente, nós fomos batizados com esta língua e perdemos. Agarraram a mim e Enoque e disseram: ore para Deus devolver. Abraçamos os 6. E olha a bênção, escute o milagre. Se você é brasileiro, se prepare para ser usado por Deus. Deus escolheu a nossa nação. Deus escolheu o Brasil para levar o maior avivamento que a terra já viu. Deus escolheu você. Eles oraram 30 anos e nada aconteceu. Quando eu levantei minhas mãos para o céu e disse: Jesus, quem ora aqui é um brasileiro lá da roça, lá da Vila Tatu, meu pai. Eu não suporto estar num lugar onde o Senhor não está. Perdoa o pecado desse povo e devolve a alegria para o coração deles.
Devolve, devolve. Eles começaram a chorar e Jesus começou a renovar um, renovar outro, renovar outro. Smith pegou a muleta, jogou para um canto, ficou valente igual os crentes aqui em Camboriú, bateu os pezinhos dele no chão, batia a palma assim, agarrou os irmãos e disse: a glória está voltando, a glória está voltando, a glória. Se você não sente nada numa palavra como essa, você é o objetivo da minha mensagem. Só tem aparência de crente, só tem casca de crente, você não sente mais nada, está pobre, está podre por dentro, seus olhos estão secos igual olho de coruja, a sua boca está travada igual boca de aço, língua de ferro, não sente Deus. É para você essa palavra. Se você é batizado com o Espírito Santo, adore a Jeová. Chora por esta geração. Aleluia. Eu me emociono, eu sinto Deus aqui. Está vindo do céu uma cachoeira de azeite aí. Jesus está me dizendo que vai devolver a glória para muita gente que perdeu. O Senhor está me dizendo que vai mudar ministérios aqui entre nós hoje. Este culto foi marcado no céu, Reuel. Deus está renovando pessoas pelas ondas da rádio Marumbi. A glória de Deus está procurando você aí fora. Se você acredita nisso, levante as mãos para cima e adore. Fique de pé comigo. Toque esse teclado, filho. Toque, 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 toque. Tá ungido. Olhe para mim. Tem alguém com o coração derretendo aí? Tem alguém aí que a alma está explodindo e dizendo: Deus, me manda lá para a Inglaterra. Tem alguém aí dizendo: Deus, olha aqui para mim, eu estou aqui, usa-me. Se você está aqui, Deus vai te usar. Feche os olhos. Não esquer me turimi ablavanas me cantarabanahaida. Eu vou fazer um convite aqui. Escute. Eu quero saber onde é que estão os crentes pentecostais batizados com o Espírito Santo, que tem coragem de dizer assim: Deus, eu preciso de mais glória, eu preciso de mais poder. Tem coragem de sair daí e vir aqui? Fique em pé aqui. Esse santuário vai tremer. Jesus vai batizar pessoas em casa,
Pessoas aí do lado de fora da igreja, se preparem para ser visitadas pelo poder de Deus que vai curar o seu corpo físico. Eu me maravilho com isso. Isto é avivamento, lágrimas nos olhos. Olha que coisa linda. Se você está na galeria e gostaria de receber isso aqui, não pode descer, dobra o joelho onde você está. Aqui no púlpito de igual forma. Você aí fora, se aproxime do telão. Marcelo, prepara o hino. Igreja, levante as duas mãos para cima. Só quem precisa de Deus, levante as duas mãos para cima. Nesta oração, Jesus vai reparar as brechas. Jesus vai queimar aquilo que está te atrapalhando de crescer com Ele. Vai devolver dons espirituais. Abra as duas mãos. Ore comigo, igreja, e diga assim: Jesus. Mais alto: Jesus. Olha para a nossa geração. Nós precisamos de um avivamento que mude a nossa maneira de pensar, que nos revista de coragem para sermos diferentes neste mundo. Senhor Jesus, olha para as minhas mãos abertas, chacoalhe as mãos, diga: Jesus, olhe para as minhas mãos. Eu quero receber a sua glória agora. Eu quero sentir aqui algo que eu nunca senti na vida. Eu quero sair daqui hoje tomado pela sua graça. Então levante as mãos. Eu vou fazer esta oração e depois eu quero que você toque no ombro de quem estiver do seu lado. Como profeta de Deus, eu profetizo agora um derramamento da glória de Deus aqui. Onde houver uma mão levantada aberta, receba uma tocha de fogo aí. Já! Coloque a mão no ombro de alguém aí. Coloque a mão no ombro de alguém. O Senhor é varão de guerra. Olha o que Deus vai fazer. Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. E vai ligando, e vai ligando, e vai ligando, vai ficando ligadinho no plano do Pai. Vai ligando, e vai ligando, e vai ligando, vai ficando ligadinho no plano do Pai. Vai ligando, e vai ligando, e vai ligando, vai ficando ligadinho no plano do Pai. Vai ligando, e vai ligando, e vai ligando, vai ficando ligadinho no plano do Pai. Jesus é valente nas batalhas. Jesus é valente nas batalhas. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Eu entrei nesta guerra para guerrear. Eu entrei nesta guerra para lutar. Eu entrei nesta guerra e não vou perder. Eu entrei nessa guerra para vencer. Eu entrei nessa guerra para guerrear. Eu entrei nessa guerra para lutar. Eu entrei nessa guerra e não vou morrer. Eu entrei nessa guerra para vencer. Jesus
céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Olha o que Deus está fazendo. Deus está devolvendo dons. Perigosa, Derrama agora. e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno. Toda glória ao lírio dos vales, Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é Rei dos reis, a estrela da manhã é Jesus, Rei Aleluia! dos reis. Aleluia! Da manhã, Aleluia! a cabeça, comece a clamar. O mistério é profundo aqui nesse lugar. Meu Deus! Olha lá, olha lá! Aquilo é glória! Receba mais! Comece a clamar. O mistério é profundo aqui nesse lugar. Tem um anjo lá na porta, tem anjo aqui no altar, anjo no meio dessa igreja, trabalhando sem cessar. Mas tem anjo lá na porta e o outro aqui no altar, trabalhando sem Essa, e aí na galeria estão sentindo Deus? Se liga, se liga. E aí fora no telão estão sentindo Deus? Receba a glória! Nesse lugar, se liga, irmão, pra ver Deus operar. O mistério é profundo, aqui nesse lugar. Levanta a cabeça, comece a trabalhar. Meu Deus, Shurakandarabahai. Nesse lugar, Ruba Xandarabacandarabacandarabahai. nesse lugar. Levanta a cabeça, comece a clamar. O mistério é profundo aqui nesse lugar. Levanta a cabeça, comece a clamar. O mistério é profundo aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar, o mistério é profundo aqui nesse lugar. Charado, charado. Meu Deus, Shurakandaramahaias, Dekaralabacharabahai. Cadê você? Segura aí um minutinho. Olha aqui para mim vocês agora. De pé os que estão de joelho, de pé. De pé. Meu Deus. Escute, esse lugar vai ser sacudido agora. Eu não me responsabilizo pelo que Deus vai fazer aqui. Pessoas serão arrebatadas. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Vai depositar em você uma glória que você nunca sentiu antes. Crê nisso? Mão esquerda para cima, só mão esquerda. Todos aqui dentro e lá fora. Eu sinto uma unção de milagres chegando aqui. Diga comigo, Deus. Tudo que rouba a sua glória da minha vida, eu coloco na palma da minha mão agora. Fecha a palma da mão. Olha para o irmão do seu lado e diz: dá licença, irmão. Diga aí, diga, dá licença, irmão. Não toque em mim agora, porque agora eu vou entrar dentro do céu. Eu vou receber uma autoridade de Deus agora, que o diabo vai ter que fugir da minha frente. Levante a mão esquerda para cima. Eu vou contar até 3 e quero ver você jogar no chão isso e pisar em cima. E o cantor já fica preparado aí. 1. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. 2. Jesus vai curar enfermos. 2,5. A sua vida nunca mais será a mesma. 3. Joga no chão. Pisa em cima. Se você ficar ligado, algo vai acontecer. Deus te dá autoridade, um inimigo pra correr. Decretou sua vitória, quem dá glória vai ver. A luta que veio passa, vai nadando na graça e glorifica, tá na hora de vencer. Você é a carruagem do poder de Deus. Você a carruagem do movimento de Deus. É você a carruagem do poder de Deus. Você a carruagem do movimento de Deus. Então deixa queimar, queimar, queimar. Glorifica, Deus vai tomar você. Glorifica, receba um som de fogo.
sinta um toque de poder. Então deixa queimar, queimar, queimar. Glorifica, Deus vai tomar você. Glorifica, está acontecendo aqui. É de Deus, deixa envolver. É muita bênção, chove glória e desce glória. Pode uma fonte da glória, não são da vida e dor. A Bíblia diz na presença de Deus. Meu Deus! Carruagens de Deus, tempos do Espírito, nós sois carruagem. Meu Deus! Ele derruba a barreira pra você passar, tirar água. Meu Deus! Corta no mar, corta o laço, não há embaraço. Faz muito mais e tudo que faz é pra te abençoar. Queima, Jesus! Olha aqui pra mim vocês, deixa eu me ver uma coisa. Quantos aqui, escute, querem ter uma experiência tão profunda com Deus? Escute, isso é sério. Capaz de mexer com os alicerces da terra. Eu passei por Pensacola nos Estados Unidos da América há pouco tempo. Há uma cidade lá com este nome. 95% da cidade se converteu ao Evangelho. Em 5 anos saíram de uma igreja de 200 crentes para 6.000 crentes. O país todo viaja para aquele lugar para buscar bênção. É quase Camboriú. Escute, fizeram 2 portas na igreja. Numa o paralítico entra sentado na cadeira de roda. Na outra porta ele sai empurrando a cadeira que veio sentado. A dimensão de Deus naquele lugar é tão grande que não há quem consiga entrar lá dentro e ficar de pé. E o dia que eu estava lá eu falei: Deus, por que só aqui? Por que não no meu país? Por que o meu Brasil não pode receber uma dimensão deste tamanho? Sabe o que Jesus me disse? Ele me disse que o povo dele não estava preparado para receber. Porque tem gente que, se vê o poder de Deus cair mesmo, ele vai falar que é o diabo. Mas eu sinto nessa noite um ambiente propício para isso. Eu sinto um ambiente propício para Deus entrar dentro de você e te transformar num guerreiro, num atalaia, num operador de milagres. Quantos querem isso? Não é brincadeira. Feche os olhos. Levante as 2 mãos para cima. Fique de frente com alguém, mas não toque nele. Fique. Tem outro cantor já preparado? Fique de frente para ele. Ore comigo e depois da oração você vai tocar nesse irmão que está aí. Mas antes ore comigo e diga: Deus, Deus, mais alto, Deus, o quanto for possível, um ser humano receber a sua glória. Eu sou esse ser humano. Eu quero receber aqui uma unção tão poderosa que eu nunca mais venha a ser o mesmo. Aleluia. Não importa o que vai acontecer comigo. Se eu vou começar a pular aqui, se eu vou cair no chão, se eu vou falar em línguas, se eu vou profetizar, se eu serei arrebatado, não importa. Não importa o que vão pensar de mim. Importa que eu quero receber. Levante as 2 mãos para cima. Receba agora uma unção que você nunca sentiu antes. Desce agora! Toque em alguém, toque, toque! Toque a toque! Manda o avivamento! Manda, Senhor! Manda o avivamento! Manda, Senhor! Manda o avivamento!
Profetiza para o seu irmão, abraça ele, diga para ele: a glória está sobre você, receba essa glória. Quereis sentir teu poder e em língua estranha falar. Aviva a tua obra, manda o avivamento. Manda, Senhor, manda o avivamento. Manda, Senhor, manda o avivamento. Meu Deus, pessoas estão sendo arrebatadas. Arrebata, Jesus. Arrebata mais, arrebata. Manda, Senhor, manda o avivamento. Aviva, Jesus, a tua igreja. Manda, Senhor, o avivamento. Batiza com teu Espírito Santo. Renova esta noite. Cura os enfermos. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua